Ô, Bruna, passo a palavra para você. Primeiramente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Ô, Bruna, a Febraban acabou divulgando um comunicado ontem falando que apoia o teor ali do manifesto, né? Mas que está se desvinculando da Fiesp nesse sentido, porque a Fiesp acabou adiando a divulgação do manifesto e não informou ali os mais de 200 signatários. As coisas ficaram meio que por isso mesmo, já que Banco do Brasil e Caixa Econômica, Febraban não cumpriu o que eles queriam, mas mesmo assim eles desistiram, demoveram ali da ideia de sair da instituição. O que aconteceu é que a Febraban, ela voltou atrás, né, quanto a colocar o selinho dela ali, né, nessa carta da Fiesp, que não foi publicada porque notou-se muito claramente, muito rapidamente, o engodo, como o Constantino descreveu muito bem, né? Era aquela história de pedir paz de maneira seletiva. Não, o problema é o presidente, quando o que a gente vê é um conflito cuja responsabilidade está dividida. Eu dividiria da seguinte maneira, né? E qualquer observador privilegiado que observa todo dia, que está ali todo dia percebendo o que está acontecendo, a gente tem 3 problemas. A gente tem um Supremo Tribunal Federal avançando num poder que não é de sua competência, que é o do Legislativo. A gente tem o Legislativo sendo omisso e não protegendo o poder que é o seu. Então, o Legislativo erra. E o Executivo, a partir do momento em que ele depende do Legislativo para avançar, porque é o governo, né? Ele depende do Legislativo para que as reformas avancem, o Executivo fica de mão amarrada diante da interferência de um poder sobre outro e da omissão desse poder em se defender disso. É isso que acontece. E, de repente, quando surge uma cartinha dizendo, paz, vamos todos ficar em paz, você fala, como assim paz? A gente está no momento de se defender o direito de cada um desses poderes. Então, você tem que proteger os próprios limites. Não é correto você pedir paz, essa paz artificial entre os poderes. O correto é você dizer, o Legislativo, acorda, deixe de ser omisso e recupere aí a função que te compete e para que o Executivo não acabe ficando nessa situação de estar de mão amarrada, sendo que a gente tem aí uma série de pautas para andar, né? E essas pautas, elas são absolutamente necessárias de serem, no mínimo, discutidas em Congresso, senão não existe governo, ou seja, senão o Executivo fica anulado. Então, na verdade, a carta, ela não tem nenhum fundamento sólido, ela é muito, ela paira no ar, ela é completamente descolada do que acontece no Brasil hoje, então pegou muito mal, né? Agora, o que eu andei lendo aí em algumas notas é que não foi algo muito bom para a Caixa e Banco do Brasil, porque, na verdade, o que se está dizendo, né, pelo menos por parte da oposição tem repetido isso, é que foi uma derrota aí do governo porque os sindicatos, né, que teriam sugerido essa conciliação. Não, a gente não põe o nominho ali da Febraban, mas vocês ficam aqui, vocês continuam na Febraban e a gente não põe o carimbinho. E no final das contas, né, esse poder da Caixa e do Banco do Brasil de se retirarem da entidade, eles acabaram voltando atrás e, como você disse, Gabriel, muito bem, ficou por isso mesmo, tá? Então, esse eu acho que é o quadro geral, né? E nesse sentido, enfim, o que a gente teve de interessante essa semana foram as respostas a essa cartinha sem fundamento da Fiesp, porque a gente teve um manifesto ali de Minas Gerais, a gente teve ontem um manifesto assinado por várias entidades da imprensa, inclusive a Gazeta do Povo, Hélio Beltrão, uma série de empresários, e pessoas assim que defendem a liberdade. Por quê? Porque defendem liberdade de propriedade, porque sabem que não pode existir liberdade sem propriedade, né? Então são pessoas que sabem a diferença de direita e esquerda e que não vão cair nesse tipo de engodo, que entendem o problema que está acontecendo no Brasil. E a resposta publicada ontem por essas várias entidades e pessoas para dizer realmente o que está acontecendo no Brasil, ela realmente é digna de ser lida, porque ela traz ali uma bela descrição, que foi a reportagem que a gente viu no começo do 3 em 1, né? Começo no 3 em 1, essa reportagem era justamente sobre esse documento que foi assinado ontem aí, em resposta a essa palhaçada no começo da semana.